Meus queridos, meus amados irmãos e amigos, minhas amadas irmãs e amigas, queridos do eterno dial, santos, chamados, escolhidos, remidos, gente boa, gente do eterno, que alegria estar com vocês, é um privilégio estar nessa meditação. Que a graça do Eterno continue a te abençoar. Vamos fazer uma oração antes de fazermos a mensagem. Querido Pai, nós te louvamos, te exaltamos, nós te engrandecemos. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Obrigada por todo o amor que tens demonstrado para conosco, todo o teu cuidado, todo o sustento, livramento, ensino. Obrigada pela tua presença no meio de nós, apesar de nós. Obrigada, Pai, por essas pessoas queridas, amadas, a quem tu resgataste, pessoas que foram lavadas com o sangue puro do Cordeiro, o sangue puro do Cordeiro, pessoas que são cidadãos dos céus, ainda estão aqui, mas sua mente, seu coração está no céu. Obrigada, meu Pai, por essas pessoas. E eu agora quero trazer uma palavra da tua parte, não da minha. Tu sabes o quanto eu abomino a minha opinião, a interpretação, o quanto eu estou cansada da interpretação da Bíblia, o quanto que eu abomino a interpretação, o quanto eu só quero a revelação do Eterno. Tu colocastes isto em mim, então eu quero falar da tua palavra do jeito que ela é. Eu só quero ler a tua palavra, eu não quero dar opinião. Eu quero dar a palavra do jeito que ela é, para que o teu povo receba ela do jeito que ela é. Pai, estas pessoas todas têm necessidades como eu. Então eu te peço, atende as necessidades de cada um, seja de cura, seja de alimento, seja de recursos para pagar as contas, seja uma orientação, uma decisão que essa pessoa tem que tomar e precisa de uma resposta. Então, Pai, vai e ensina para esta pessoa. Abençoa o casamento. Ah, papai. Papai, dá um basta nos divórcios, por favor. Abençoa o casamento. Abençoa essa família. Que haja harmonia, haja unidade, que haja paz familiar. Oh, meu Pai, guarda essa pessoa. Talvez ela esteja precisando de um emprego. Olha só, Pai, tem empregos? Tem sim. Tem alguém precisando de um funcionário exatamente como essa pessoa. Então, Pai, faz chegar o convite ao teu servo, ou faz o teu servo e a tua serva chegar nessa empresa onde ele está sendo necessário e que lá ele seja uma bênção do Eterno na vida daquela empresa, Pai. Que ele seja bênção, que ele ajude a empresa a crescer. Pai, eu abençoo assim o teu povo, em nome de Emanuel. Amém. Vamos à mensagem? Hoje eu quero meditar mais um pouco sobre autoridade. Queridos, deixa eu deixar claro uma coisa. Nem todo mundo sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Cada um tem parte, tem porção da revelação do Senhor. A porção que me foi revelada, eu tenho que compartilhar. Todos precisam compartilhar aquilo que receberam. Então eu quero falar para você coisas para você conhecer. Porque se eu falo sempre as mesmas coisas que todo mundo fala, aí não há crescimento.
Então, cada um de nós que fala da palavra, procura falar coisas que vai aprendendo. Então, veja bem, vamos meditar de novo sobre o tema autoridade. Vou começar com uma pergunta: quem tem maior autoridade? O presidente de uma nação? Vamos pensar no Brasil. Pensa no presidente da nação. Entre ele e um pastor chamado pelo Eterno, ungido pelo Eterno para essa função, quem tem mais autoridade? Pensa aí. O presidente da República ou um pastor tem maior autoridade? Resposta: é o pastor. O pastor tem mais autoridade que um rei, que um presidente de nação, que um primeiro-ministro. O pastor tem maior autoridade. Mas isso é opinião minha? Ah, não é não. Eu detesto opinião. Dei opinião por muitos anos. Mas o Eterno me fez entender que eu só posso dar a palavra dele, porque é ela que transforma, é ela que é a verdade. Então eu não posso falar uma coisa diferente. Vamos então à palavra. Primeiro versículo, Gênesis 47, 10. Gênesis 47, 10. Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. Você ouviu? Jacó abençoou a Faraó. Olha o poder de um Faraó. Mandava matar, mandava deixar viver, fazia, acontecia. Era um poderio muito grande. Mas quem abençoou foi Jacó. Quando Jacó chegou no Egito, olha a condição de Jacó, precisando do faraó para comer, para as necessidades básicas, porque estava passando fome lá na terra dele. Mesmo assim, quem abençoou foi ele, não foi o faraó, foi ele. E a bênção da comida, da moradia e tal, veio do Senhor através de José para o seu pai e toda a sua família. Vamos a outro exemplo. Está no primeiro livro de Reis. Vamos lá, vamos ler a palavra. Vamos conhecer. Primeiro livro de Reis. Quando Elias está, capítulo 19. Elias está lá na caverna, com medo de Jezabel. Aí o Senhor aparece para ele e fala para ele no verso 15 e 16. Verso 15 e 16. De primeiro Reis 19. E o Senhor lhe disse, o Senhor disse a Elias, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Por que que ele é que ungiu o rei? Porque ele era maior que o rei. Verso 16, também a Jeú, filho de Nissi, unge rei de Israel. Por que que ele ungiu? Por que que Elias ungiu? Porque Elias era maior que Jeú.
ele podia ungir um rei. E ele ungiu também a Eliseu como profeta em seu lugar. Mas por que isso quer dizer que a autoridade de uma nação é maior, é menor que um pastor, um profeta? Por que esses textos bíblicos, por que está dizendo que esses textos bíblicos falam que quem abençoa é maior, que o Jacó é maior que o faraó, que Elias é maior que Azael, que Jeú, e que o profeta Eliseu, a quem ele estava ungindo naquela hora? Porque a Bíblia diz, é só a Bíblia, não tem outra coisa, a gente não pense em outra coisa, nós só temos a Bíblia. Vamos agora para Hebreus 7, 7. Hebreus 7, 7 diz assim, presta atenção, que isto é a palavra. Ora, sem contradição alguma. O pregador de Hebreus está dizendo assim, não tem como contrariar. Esta palavra é assim que funciona, não tem como contradizer. Ele disse, o menor é abençoado pelo maior. Então, se Jacó abençoou o faraó, é porque Jacó era maior. Não é o menor que abençoa o maior. É o maior que abençoa o menor. O maior passa para o menor aquilo que ele tem. É Bíblia, gente. Não adianta contrariar, contradizer. Ouviu, queridos? Então, Hebreus 7, 7 diz que sem contradição alguma, sem contestação, não adianta contestar, o menor é abençoado pelo maior. Esse é princípio do eterno. Não tem como mudar isso. Agora vamos falar do Emanuel. Vamos ver vamos pensar na autoridade de Emanuel, como foi, o que ele fez, o que ele falou. Eu já preguei sobre isso, mas eu vou aproveitar o assunto para repetir, que eu quero que isso fique gravado. Emanuel, o Deus conosco. João 14, 12. Está escrito que ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Veja bem que ele não disse que nós faríamos obras maiores que ele, porque a terra ia encher de crente em tudo que é lugar. Então, claro, isso multiplica a obra. Não, ele não falou que era por causa disso, não. Ele disse que o motivo de fazermos obras maiores é porque ele ia para o pai dele, ele ia voltar para o pai dele. Esse era o motivo. E aí vamos pensar novamente. Vamos para Filipenses 2. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Como consequência, recebeu um nome que é sobre todo nome. Por quê? Porque se humilhou. Veja bem que ele é o nosso mestre, ele é o nosso salvador, e ele caminhou na direção de diminuir. O texto diz que ele aniquilou-se
Aniquilar é destruir. Então ele se destruiu. Ele ficou só como homem, como servo. Ele deixou tudo, despiu de tudo, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. Ele se esvaziou tanto, que ele poderia ter toda a autoridade aqui na terra, fazer qualquer coisa que queria, mas por tal esvaziamento, ele se submeteu até a Pilatos, até um governador como Pilatos. João 19, 10 e 11. Pilatos disse assim: não me falas a mim? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? E o seu mestre, o Emanuel, o Deus conosco, mas vazio de Deus. Ele disse assim: nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então presta atenção que até para um governador como Pilatos, como Herodes, pelas mãos de quem também o Senhor passou, a autoridade veio de cima. Veio do Eterno, que usou alguém, um antecessor deles, para transferir a autoridade. Então, veja o esvaziamento do teu Salvador. Tudo o que ele fez não foi na condição de Deus. Ele fez como um homem de fé. Então, por isso ele diz que quem cresce, quem tivesse fé, podia fazer qualquer coisa que ele fez. Então, as coisas que ele fez não foi Deus assim, era Deus fazendo, mas não foi ele como Deus fazendo. Era como se fosse um de nós. Ele diz que qualquer coisa daquela, andar sobre o mar, curar olhos de cego, ressuscitar pessoas, curar todo tipo de enfermidade, qualquer uma dessas coisas nós podíamos fazer. Está escrito aqui, eu não estou inventando. Vou ler de novo João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, qualquer homem, não precisa ser Deus para fazer isso. Qualquer homem que crê em Emanuel pode fazer as obras que Emanuel fez. Mas aí ele diz: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Porque eu vou para o meu Pai. Aprende isso, que isso é muito lindo. Eu já falei isso aqui, mas é preciso ficar gravado. O que tem a ver nós fazermos obras maiores do que as dele, pelo fato dele ir para o Pai? Porque indo para o Pai, ele agora fazia o caminho de volta. Agora não era mais aniquilando, se esvaziando, se despindo da glória. Agora ele estava retomando a sua glória. Depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos. Mateus 28, 20, 19, 20. Toda autoridade é me dada no céu e na terra. Isso depois que ele se aniquilou, que ele se humilhou, chegou ao nível máximo, mais profundo da humilhação, que foi a morte de cruz.
deixou-se ser humilhado, humilhou-se a si mesmo, viveu numa posição de humilhado, deixou-se ser humilhado, cuspido, chicoteado, escarnecido. Ele deixou-se, ele não matou ninguém por causa disso. Embora, se ele pedisse ao Pai, o Pai daria isso a ele. Então, quando ele retorna ao Pai, quando ele ressuscita, ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu, na terra. E é com essa glória, com essa condição agora de Deus, com esses atributos de onipresença, onipotência, é ter todo o poder, onisciência, ter todo o conhecimento, onipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo, ou seja, ele recebeu do Pai o que ele tinha, o que ele deixou, o que ele abriu mão, deixou tudo para lá. O Pai estava entregando de volta, porque ele foi vitorioso aqui, ele obedeceu o Pai em tudo. Ele nunca foi fiel ao Pai. Então ele recebe isso tudo de volta, e é nessa condição que ele abençoou os seus discípulos. Portanto, agora ele tinha autoridade maior, ele podia transferir uma autoridade menor, uma autoridade maior. Enquanto homem, ele teve uma autoridade reduzida. Tudo que ele pedisse ao Pai, o Pai faria. Mas ele não. Tudo que ele fez foi o Pai quem fez. Ele não tinha poder algum por si mesmo. Era o Pai que agia nele, porque ele abriu mão disso tudo. Mas era só pedir que o Pai fazia. Porque o Pai faz com qualquer um que crê nele. E aí, então, o Pai deu de volta para ele tudo. E um nome que é sobre todo nome. E nessa condição de maior do que ele mesmo, ele abençoou os discípulos. E por isso agora os discípulos podiam fazer obras maiores que ele. Porque ele estava abençoando na condição de maior, não na condição de homem, como ele tinha abençoado até então, transferindo a autoridade dele para os discípulos. Eles curaram, eles libertaram, eles ressuscitaram. Mas porque o maior deu a autoridade para os menores. Só que o maior que eles, né, ele era o mestre, então ele era o maior. Ele agora ficou muito maior. Agora ele era Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meus filhos, tem uma coisa que me entristece muito. É quando eu penso que o Senhor, enquanto homem, ele se diminuiu totalmente, deixou tudo que era grande, tudo que era poder, tudo que era conhecimento, assim, ele deixou, ele veio viver como um simples homem. E o adversário, o Satanás, ele caminhou numa direção totalmente contrária. Em Isaías 14, 13 e 14, diz que ele disse no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É uma direção totalmente contrária.
Nós temos que prestar atenção nisso. Por muito tempo eu busquei crescer no conhecimento, eu queria conhecer muitas coisas, estudar muito. Amava estudar, eu queria conhecimento. E eu parti em busca, com afinco, buscando esse conhecimento. Estudava a Bíblia, mas também corria atrás de outros conhecimentos. O conhecimento é nos necessário. Fazer um curso de direito, um curso de medicina, um curso de arquitetura, engenharia, as várias categorias. É uma coisa útil, abençoadora. Mas tem uns cursos aí que vão mexer com a alma, vão querer tratar a alma, e o Senhor não quer esse tipo de conhecimento para nós. E eu entendia, como os meus queridos líderes também entendem, nossos amados pastores. Gente, ora por esse povo querido, ora pelos pastores, ora por eles, por favor. Eles, na boa intenção, foram em busca desses conhecimentos como eu fiz. Eu não posso julgá-los, porque eu fiz isso, eu caminhei muitos anos nisso e eu fui com o coração. E fiquei muitos anos nisso. E eu entendi como todos os que buscam isso entendem. Que é para complementar o trabalho na igreja. Viu como é a boa intenção? É a intenção de fazer um trabalho melhor para a ovelha, de atender melhor suas necessidades. Mas, gente, eu entendi que falar que isso vai complementar é dizer que a Bíblia é incompleta para cuidar da alma. E que precisa de complemento, o Senhor não fez tudo completo. E aí nós vamos em busca de ensino de pessoas que abominavam o eterno, muitas vezes, que não criam nele, eram completamente ateus e deixaram ensinos. E nós falamos que foi o eterno que deu o ensino para eles. Não, nem todo o ensino foi dado para o eterno. Tem um que é inteligente, Satanás é inteligente e ele tem dado conhecimento a muitas pessoas. Por favor, hoje me dá náuseas, nesta pandemia, quando a gente passou a ver muitas lives, e eu vi aquelas estantes dos nossos queridos líderes, cheinhas de livro. Gente, aquilo me dá náuseas, dá vontade de vomitar, porque eu penso assim, eis aí onde está a confiança dos nossos líderes. Aí parte para as interpretações do que o Calvino disse, do que o Hermínio disse, do que o fulano disse. O Senhor é eterno, Ele pode dizer as mesmas coisas que esses homens ouviram, as que eram corretas, porque eles também se esquivaram em algumas coisas pela interpretação, pela lógica, pelo bom senso, pela razão. A razão é muito usada e a razão ela estraga. Não é a razão. O Eterno, ele se manifesta pelo Espírito dele, ele se revela pelo Espírito, não é pela razão, é pelo Espírito, é o Espírito que revela. Então, aquele conhecimento que nossos queridos tiveram no passado, o mesmo Pai, o mesmo Eterno, o mesmo Emanuel, estão presentes para ensinar. O mesmo Espírito Santo está presente para ensinar a todos. Então é dentro do quarto que a gente entende, conhece o eterno.
É nas nossas orações, nos nossos momentos devocionais com Ele, que a gente conhece Ele. Não é através de uma experiência de segunda mão, terceirizada. Por favor, ore pelos nossos pastores. Eu falo isso para você, para que você não fique triste quando essas denominações forem desfeitas. Não sofra, é necessário. Porque cada pastor desse, ele não pode ter ninguém acima dele para interpretar o eterno. Cada um deles tem que ir diretamente ao Santo dos Santos e conhecer o eterno pela relação direta, não através da denominação, para crer em todo aquele corpo de doutrina que a denominação crê. E aí você não acredita nisso. E aí eu te pergunto assim, por que tem esse monte de denominação, então? Isso aí não é interpretação particular? E a Bíblia diz que não se deve fazer interpretação particular, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Cada denominação que surge é uma interpretação particular, mas isso é proibido pela palavra. Nós não podemos interpretar, isso aqui não é aula de português, o reino do céu não é aula de português, a gente pega um texto e interpreta. Nós estamos falando de Bíblia, a Bíblia é revelada. E aí vai chegar uma hora em que os pastores, em que cada crente vai ter acesso direto, todos vão conhecer, ninguém vai ensinar. Aí, ó, gente, olha, ninguém vai ensinar. Ou seja, não vai ter maior. Ninguém vai ensinar, porque não vai ter nenhum superior ao outro. Todos vão estar no mesmo nível. Se todos vão estar no mesmo nível, se ninguém vai ter maior sobre si, todos vão ter o mesmo conhecimento, porque todos terão como maior o único Senhor. O Senhor terá acesso direto ao seu povo. O povo não vai sentar no banco do templo para ouvir o maior falar e ensinar. O povo vai conhecer diretamente. Vai chegar esse tempo. E aí eu pergunto para você, se um pastor tem mais poder do que um presidente da República, num país democrata como o nosso, eu não estou falando de um império romano, de um império egípcio, não estou falando de império, de imperador. Eu estou falando de um país democrático, como o Brasil. Com esse monte de pastor, cada um sendo superior ao presidente da República. Com esse monte de crentes, se esses pastores fossem todos cheios do Espírito Santo, todos os seus crentes, suas ovelhas que quisessem, podiam ser cheios do Espírito Santo, e a maioria quer. Eu tenho certeza, porque esse povo é bom, esse povo quer mais do eterno. Você acredita que com esse tanto de crente que tem nesse país, você passa na rua, você ouve duas pessoas conversando, elas estão falando da oração que fizeram, da bênção que ganharam. Tem crente em tudo que é lugar. Então, se esse povo todo fosse cheio do Espírito Santo, esse país teria chegado a essa abominação que está. Essas coisas horríveis, essas coisas escandalosas contra a palavra acontecendo. Não estaria, não estaria, porque este é um país de liberdade. Agora
é que a coisa começa a mudar. Mas até então, era plena liberdade para pregar a palavra. Meus amados, fiquem nesta palavra. E eu quero afirmar que você não pode receber um conhecimento maior do que os seus líderes. Você não pode receber um conhecimento diferente dos seus pastores. Um dom diferente que ele não tem. A menos que você tenha vindo de uma outra igreja, onde foi abençoado de uma outra forma, e ali você chega. Mas mesmo assim, tendo, você não vai exercer bem. Por quê? Imagine se você tem um dom de profecia, grandioso que o seu pastor não tem. Imagina que você tem um dom de cura que o seu pastor não tem. Você vai exercer seu ministério lá, o que vai acontecer? Você vai chamar atenção. E aí, no caso, você deixa de ser ovelha, você passa a ser o pastor, a pastora. O nosso eterno é organizado, ele não deixa essas confusões acontecer. Ok? Fica na graça do eterno. O eterno te abençoe e te guarde. O eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oh, meu amado, minha amada, fiquem nesta graça, em nome do Senhor, e até amanhã, se Ele permitir.